E aí, galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente em mais um vídeo que nós vamos gravar, ok? Hoje nós vamos encerrar o tópico Java básico da nossa playlist de certificação com alguns pequenos detalhes que eu deixei de falar em outras aulas, mas que eu acho que são importantes porque fazendo exercícios eu acabei vendo que eles podem nos trazer algumas armadilhas se a gente não falar sobre eles, tá? Então, hoje, basicamente, eu vou complementar falando sobre o Garbage Collector, tá? Que acaba sendo importante. Vocês vão ver, tem algumas questões que caem na prova que levam em consideração a execução do Garbage Collector e sobre alguns detalhes de identificadores, tipos de variáveis, etc e tal. Beleza? Então, antes da gente começar, não esquece aí de deixar o like aí no vídeo, beleza? Ou o dislike, mas me dizer por que você não gostou do conteúdo, caso você não goste. E não esquece, por favor, de indicar esse canal aqui para aquela pessoa que você sabe que está querendo programar ou então tirar certificação Java. Beleza? Então vamos que vamos. Na última aula, na aula 12, tá? Depois vocês podem conferir aí na playlist de certificação, vocês vão dar uma olhada na aula 12. Eu expliquei um pouquinho o esquema, usei um gráfico maravilhoso que foi feito no Paint, né? E aí, eu expliquei lá que a gente tem basicamente no Java duas áreas de memórias quando a gente executa um programa Java, tá? O deles que guarda a variável é a stack, né? E a área que guarda os nossos objetos é a heap, tá? Então, basicamente, toda vez que a gente cria um objeto, ele é criado dentro da heap, e quando você cria uma variável que recebe esse objeto, essa variável ela é criada dentro da stack e ela contém uma referência para o nosso objeto que está lá na heap. Ela não contém um valor, certo? Diferente dos tipos primitivos, que contém o valor armazenado em bits e bytes, porque nenhum objeto é criado na heap do Java. Beleza? Então, tem uma questão que é muito comum, que é o seguinte: imagina que a gente está aqui no nosso programa e haja criar objetos e criar objetos e criar objetos e criar objetos. O que acontecia antes do Java e por que também foi motivo do Java criar bastante hype na época que ele surgiu? Criação de objetos, ela é um negócio muito delicado em linguagens que não tem esse cara aqui, ó, que é o nosso Garbage Collector. Tá? O que é o Garbage Collector? O Garbage Collector, ele basicamente é um componente da JVM, tá? Acho que é a forma mais fácil de explicar, mas ele tem um algoritmo que de tempos em tempos ele faz um scan, tá? Basicamente ele faz um scan ele escaneia toda a nossa heap e ele vai vendo dentro do nosso mar de objetos quais são aqueles, por exemplo, aqui tem uma variável que... Oh, caramba! Esse aqui tem uma variável, uma referência que aponta para esse objeto. Aqui temos outra referência que aponta para esse objeto. Aqui temos outra referência que aponta para esse objeto. Esse aqui, ele também tinha uma referência que apontava para ele. Só que essa referência, ela foi cortada e eu vou explicar para vocês como isso acontece. Então, quando o algoritmo do Garbage Collector passa pela heap, ele vê, opa, esse objeto aqui, ele não era mais para estar aqui. Aí tudo que ele faz é tirar ele da heap e fazer uma limpeza. Então, o Garbage Collector, como o nome diz, é exatamente o coletor de lixo, tá? Então,
antes do Java, como é que se fazia isso? Você ia criando novos objetos, esses objetos iam ocupando a memória do computador, e aí, tipo, você tinha que ir lá depois e ir matando esses objetos no código, via código. Porque se você não fizesse isso, a sua memória ela ia apenas crescendo, 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 crescendo. Então, o Garbage Collector veio meio que para dar uma alternativa padrão, sem que você tivesse que escrever na mão a exclusão dos seus objetos. Mas ainda assim é necessário que você conheça como ele funciona para você também não deixar o seu programa com objetos presos. O que são objetos presos, pessoal? É aquele tipo de criação de objeto que você faz e em nenhum momento você deixa ele elegível para a coleta de lixo. Então, na aula de hoje a gente vai explicar um pouquinho disso, tá? Porque você vai ter que saber, na hora da prova existe muita questão desse tipo aqui. Então, vamos trabalhar aqui na prática e eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar lá para o nosso estado, onde a gente não tinha ainda nenhum objeto criado, tá? E aí eu criei aqui uma classe de teste, tá? De GCTest, Garbage Collector Test, e criei aqui embaixo uma classe qualquer só para a gente criar os objetos. Então, olha, assim, não vai ser visual, por quê? Porque a gente até tem como, tá? Mas daria muito trabalho aqui a gente baixar as ferramentas para conseguir ver o Garbage Collector em execução e teria que fazer todo um detalhe aqui, porque como o nosso programa é pequeno, ele se encerra rápido, o Garbage Collector não chega a entrar em ação porque o programa morre e mata a memória inteira. Tá? Mas para sistemas que ficam executando, a gente consegue ver pela uma ferramenta gráfica da própria JVM, o JVisual VM, a gente consegue ver toda a stack de criação de objetos e consegue ver as execuções do Garbage Collector. É muito legal. Numa próxima aula, quando a gente falar, vou fazer em breve aqui uma playlist só sobre a JVM. E aí nessa playlist a gente vai incrementar com todo esse aparato de ferramentas e técnicas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu criei um objeto aqui, eu criei uma variável Q. Então, basicamente, vamos lá, o que vai acontecer aqui? Bora que a gente está inspirado no modelo, né, no Ultra Gráfico High Definition, criado no Paint. Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Ele criou um objeto, tá, do tipo qualquer. Ele criou a variável Q na stack. E ele referenciou esse objeto na variável Q. Tá? Olha só, na linha seguinte, bem aqui na linha seguinte, a gente só criou um objeto. Mais nada. Então, o Java veio aqui, criou um objeto. Não fez nada com ele. Nada, 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 nada. Quando essa linha terminar de executar, exatamente aqui, quando acontecer esse ponto e vírgula, esse cara aqui vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estar elegível já para a coleta de lixo. Por quê? Porque já não tem nenhuma referência para ele. Ele só foi criado. Entendeu? Na linha 7, a gente chama um método e passa o que como referência. Lembra, a gente não está passando aqui dentro o valor da variável que. A gente está passando a referência que ele tem para esse objeto aqui. Então, quando chega aqui, chega uma referência. Aqui dentro, esse que, apesar de ter esse mesmo nome aqui, ele é uma nova variável. Então, ela tem o mesmo nome, tá? Só que aqui, para controle da VM, ela deve renomear de alguma forma diferente, tá? Eu vou referenciar aqui como que. Opa! Que do método, tá? E o que acontece, pessoal? É criado um novo objeto, tá? Um new qualquer aqui, e é jogado essa classe que referencia essa variável, a variável que referencia esse novo objeto. Aí, olha que legal, pessoal.
Nesse exato momento, quando essa linha aqui ela termina de executar, o método todo termina de executar. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: essa variável aqui, ela morre na stack. Por quê? Porque saiu da memória, eu não preciso mais dela, eu já trabalhei com ela, tá? Se eu já terminei de executar o método, não tem mais por que ela existir em memória, ela sai da stack. Se ela sai da stack, o que acontece com a minha referência? Ela também morre. E o que acontece com o meu objeto? Opa, eu não vou conseguir fazer isso aqui. O que acontece com esse meu objeto? Bem aqui. Ele também está pronto para ser coletado pelo Garbage Collector. Saiu da execução do método, chegou nessa linha aqui. A prova vai te fazer a seguinte pergunta: quantos objetos estão elegíveis para o Garbage Collector na linha 8? Entendeu? Então, basicamente, é isso que a prova vai te perguntar. E aí, se você não tiver essa cabeça aqui de entender, você não vai saber que quando o Garbage Collector passar, ele vai coletar esses dois objetos. Entendeu? Você não vai nem entender, de você não entender como funciona a criação de objetos e como funciona o tipo de referência que nós falamos na aula passada, você não vai conseguir responder essa pergunta aqui. Então, basicamente, nessa linha aqui, a gente não tem mais dois objetos, entendeu? Ou seja, foram criados no total 3 objetos. No final de execução da linha 8, nós temos 2 objetos elegíveis para a coleta de lixo. Entendeu? Então, quando o algoritmo do Garbage Collector passar, e o Garbage Collector, pessoal, ele tem vários algoritmos associados a ele, tá? Uns mais performáticos que outros, dependendo da versão da BM, e cada um trabalha também de uma forma diferente, dependendo da sua versão da HIP, porque a HIP do Java ela mudou no decorrer do tempo. Eu cheguei a estudar até a HIP do Java 6, eu conhecia muito bem a HIP do Java 6. A partir do Java 8 eu ainda não parei para estudar como funciona a HIP e nem sei como é que estão as versões do Garbage Collector. Tá? Normalmente eu uso as padrões, mas dependendo do nível de performance que você vai precisar estudar, porque sim, pode trazer uma performance absurda para o seu programa Java se você souber qual versão do Garbage Collector executar, dependendo de qual JVM você está usando e qual tipo de HIP que ela fornece para você. Tá? Eu não sei se o modelo da HIP ele é unificado, não sei se ele é padrão da JVM, e todo mundo que constrói uma versão usando a spec da VM tem que usar o mesmo tipo de HIP. Mas o que eu sei é o algoritmo do Garbage Collector, ele não necessariamente é um algoritmo padrão. Tá? Você pode você mesmo pegar uma versão da JVM, da OpenJDK e dizer, eu vou fazer o meu algoritmo de Garbage Collector. Você pode fazer isso. Tá? Eu não sei como é que a gente faz para submeter, sei lá, talvez para o JCP, não sei como funciona. Mas eu sei que você pode. Se você escrever um algoritmo de Garbage Collector e fornecer a Oracle ou a equipe que cuida da OpenJDK, eles podem aceitar o seu código e colocar oficialmente como um método de Garbage Collector da JVM. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, o que acontece? Óbvio que eles vão fazer revisão e tudo mais. Então, você precisa entender como funciona a criação do objeto, você precisa entender como funcionam as referências e você tem que entender isso daqui. Tá? Senão, essa questão ela vai te pegar. E eu não aconselho que a gente perca nenhuma questão durante a prova, tá? Porque vai ter muita pegadinha e, tipo assim, essas questões já tiraram pontos suficientemente preciosos nossos para que a gente se perca para uma questão que não é difícil. Você pode pensar assim, nossa, que difícil. Não, não é difícil, não tem pegadinha. Se você entender exatamente como funciona a criação de objetos, a criação de variáveis na stack e a referência,
você consegue entender exatamente o que vai acontecer quando o garbage collector for executar e quantos objetos serão destruídos durante a execução do garbage collector. Beleza, pessoal? Então, de garbage collector é isso. A gente vai voltar nesse assunto quando a gente estiver fazendo os nossos simulados, tá? A gente vai pegar muita questão, vou bater com vocês muita questão desse tipo. A gente vai fazer questões ao vivo na hora, de repente até a gente mostra o garbage collector executando, tá? Agora vamos para os identificadores, tá, pessoal? É o último tópico que eu acho que fecha aqui, desculpa, a nossa conversa. E eu vou passar muito rápido com vocês, porque realmente não é algo assim, nossa. Conforme você for programando, você vai se acostumando. Quando você estiver programando aí na sua IDE, muito rapidamente você consegue pegar essas regras. Tá? Então, basicamente, pessoal, são 3 regras. Tá? Não tem mais do que isso. Sempre deve começar com uma letra, ou o caractere do cifrão, ou o underscore ou underline. Tá? Então, tá aqui nomes de variáveis possíveis. Tá? E ele, após o primeiro caractere, a gente pode receber números, ou seja, eu posso colocar um número aqui, eu posso colocar um número aqui, eu posso colocar um número aqui, entendeu? Mas eu não posso colocar nenhum número aqui, porque dá erro da compilação, porque quebra a nossa regra 1. Então, se passar do primeiro caractere, eu já posso ter números no nome dos meus elementos, quer sejam classes, a mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar aqui o cifrão, opa, não funciona. Não, desculpa. É apenas para identificadores de variáveis. Classe, se eu não me engano, é só o underscore, também não, underscore. Por que deu erro? Pera aí. Ah, pessoal, não, olha só. Na verdade, é por causa do nome do arquivo. Então, ó, permite, tá? Então, são meus identificadores, sim, classe ou variáveis, tá? Mas, ó, quebrou, tá? Ele não permite que eu tenha esse nome de classe. Arroba. Também não. E se eu colocar um arroba aqui? Por que não deu certo, pessoal? Porque quebra a regra 1 e 2. Tá? Começou com uma letra, beleza. Mas aqui na regra 2, ó, após o primeiro caractere pode receber números. Vou complementar essa regra, tá? Mas não caracteres especiais como, aí eu vou colocar aqui arroba, trema, parênteses, asterisco, e comercial, tá? Então a gente não pode criar classes dessa forma, tá? Então nem no início, nem no meio da classe, muito menos no final da classe, tá? A gente não pode fazer isso. Pode ter número? Pode, tá? Permite, o Java permite. Eu posso colocar um número depois da primeira letra, tá? Um outro padrãozinho, tá? Sempre que você for criar tipos, objetos, crie identificadores. E embora a gente possa fazer isso, não aqui, né? Embora a gente possa fazer isso ou isso, não se recomenda que faça, tá, pessoal? Ou seja, esse nome aqui, ele é permitido, mas ele não é recomendado, tá? Quando o Java compila o nosso código Java para .class, ele costuma usar bastante esse caractere aqui de cifrão. Então, eles sempre recomendam, mesmo que seja possível de fazer, não faça, evite. Entendeu? Tipo, esse cara aqui, ó, evita usar esse cifrão. Mas pode, mas evita, tá? Uma regrinha básica, tá? Eu acho que a gente falou, nomes de classes sempre começa com maiúsculo, e para cada palavra subsequente a gente reseta a palavra com outro maiúsculo. Então, ó,
começa com maiúsculo, minúsculo. Nova palavra, começa com maiúsculo, minúsculo. Ah, Adriano, não podia colocar isso aqui para representar o espaço? Pode, o Java vai aceitar, mas não faz. O padrão é o camel case, tá? Que é o que a gente chama. Tipo assim, isso aqui fica como... A brincadeira é como se isso aqui fosse a corcunda de um camelo, né? Tá aqui, ó. Tem uma corcunda, aí uma superfície plana, outra corcunda, superfície plana. Então, basicamente, trabalhe com o camel case, tá? Para nomes de variáveis, a mesma coisa. Eu sempre fiz isso. Digamos que eu vou criar aqui a variável meu teste. Então, meu, como teste é uma nova palavra, só que como é variável, começa com letra minúscula e para cada palavra subsequente, letra maiúscula. Então, começa com minúsculo, meu, nova palavra, maiúsculo, teste. Entendeu? Então, esse é o padrãozinho que o Java aceita, tá, pessoal? Que o Java aceita não, que é convencionado, na verdade. O Java aceita isso aqui que eu estou mostrando, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Se eu quiser fazer teste, meu teste, eu posso, e colocar o cifrão aqui no final, tudo isso eu posso fazer, tá? Só não é recomendado, por quê? Conversão de código ajuda com que todo programador no mundo que for ler o seu código, ele já vai estar familiarizado com aquela sintaxe, tá? Outras linguagens têm isso, o Python tem isso, eu acho muito, muito legal, tá? Todo programador do mundo, Python, se ele pegar o seu código, se você trabalhou dentro das regras da PEP, das PEPs, cara, não tem, é uniforme, parece que foi sempre o mesmo programador que escreveu, entendeu? Porque é padrãozinho. Então, Java é a mesma coisa. Se você trabalha dentro das regrinhas do que a comunidade convencionou, do que a Oracle convencionou, na verdade, a comunidade levou, fica muito legal, tá? Outro detalhezinho, então tá aqui as regras. Ah, sim, vamos falar sobre a regra 3. Você não pode usar o mesmo nome de uma palavra-chave. O que são as palavras-chave em Java, pessoal? São as palavras-chave reservadas, ó. Package é uma palavra-chave reservada, import, class, public, tá? Static, void é uma palavra reservada. Main, main é o nome do método, mas ó, eu consegui criar uma string main. Mas se eu vier aqui criar uma string public, não pode, tá, pessoal? É uma palavra-chave reservada. Se eu criar uma string static, não pode. Se eu criar uma string class, não pode, tá? E ele vai dizer aqui pra gente, ó. Tá vendo? A sintaxe deu um erro de sintaxe no token class, ou seja, é uma declaração de variável inválida. Beleza? Então, ele não deixa. Ah, Adriano, e como é que eu sei quais são as palavras-chave reservadas do Java? Assim, pessoal, o exame ele não vai te cobrar algo muito maluco, tá? Não vai precisar conhecer todas as palavras-chave reservadas, porque muito provavelmente, se ele colocar alguma questão desse tipo, ele vai usar uma das palavras-chave que a gente sempre usa. Ele vai usar o public, ele vai usar o class, entendeu? Ele vai usar o protected, o private, que são tudo palavras-chave que são reservadas. Mas a gente tem aqui na página da Oracle, tá? Se você procurar aí Java Language Keywords, você vai achar todas as palavras-chave que são usadas em programas Java, tá? Todas elas a gente já viu, ó, o for a gente já viu, o new para criação de objetos, ó, o package que eu falei para vocês, o private, o protected, o public, o return para poder retornar no final de métodos, ó, os tipos que a gente tem, por exemplo, short, deve ter em algum momento aqui o int, o long, ó, int, long, o byte deve estar aqui, ó, byte, entendeu? O char deve estar aqui, ó, char, case de switch case, cat de capturar a exceção, extends quando você quer usar herança e estender classes, enum, que é um tipo de objeto em Java, tá? A gente vai falar ainda sobre eles. O this, que é quando você quer fazer referência de componentes do próprio objeto. Então, assim, ó, o void, que é tipo de retorno. Enfim, esse cara aqui a gente quase nunca usa. Eu quase nunca usei isso aqui. Acho que eu nunca usei. Não lembro de ter usado, mas é uma palavra-chave. Ah, mas então eu vou precisar lembrar disso na hora? Não, tá? Nesse ponto, o exame ele vai ser legal com a gente. Ele não vai colocar essas palavras-chave exóticas que a gente tem aqui. Normalmente, ele vai tentar pegar a gente
nas palavras-chave que a gente usa comumente como class, public, tá certo? Então você não precisa decorar isso daqui, mas é legal saber. E assim, para o exame, conforme você for cada vez mais programando em Java, você vai encontrar essas palavras. E quando você encontrar essas palavras, você vai se tocar, isso aqui é uma palavra-chave. Tá? No Java, como a gente trabalha muito com IDE, é muito comum que as palavras-chave elas recebam uma coloração diferente. Tá? Dependendo da IDE que você usa, da forma que está configurado aí o seu padrão de cores da IDE, ele vai colorindo essas palavras para a gente. Tá, pessoal? Então, ó, main. Mas main não é o publicidade void main. Ok, é um nome de objeto chamado main, que a JVM reconhece, mas main, propriamente dito, não é uma palavra-chave, por isso que eu posso criar a string aqui. Tá? E por último não, tem mais 2 tópicos. Outro detalhe que é importantíssimo, deixa eu ver, já vai para 26 minutos de vídeo, bora que a gente está acabando. São os valores de inicialização das variáveis, tá? Isso aí eu peço que vocês testem, vocês mesmos testem. Suba um programa aí, criem todos os tipos, tá? Primitivos, sem nenhum valor. O que acontece quando eu não venho aqui e não declaro que ele vai receber, por exemplo, 100? O que acontece? Ele recebe um valor padrão, tá? Então, o que aconteceu? Está dizendo que tem um novo nome, eu mudei aqui, identificadores. Não, que se dane, deixa eu excluir minha classe aqui. Ixi, sei lá. Algum erro aqui, acho que do Visual Code, do VS Code. Enfim, que se dane. Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha só. Cria aí suas próprias variáveis, tá? Os seus próprios tipos. E basicamente o que eu fiz, só para a gente testar aqui. Criei um int, não coloquei nenhum valor nele. Criei um float com um nome válido, não coloquei nenhum valor nele. Criei um boolean também com esse nome válido, ó, e não coloquei nenhum valor nele. E criei uma string, né, que poderia ser uma pegadinha aí de ter o main, que é o mesmo nome do nosso método, mas que também é um caractere válido porque não é uma palavra reservada, tá? E chamei um date porque eu vou explicar mais um negócio aqui depois que a gente passar disso. Basicamente está aqui, e aí o que eu estou fazendo? Estou imprimindo os valores aqui embaixo. Então vamos executar o nosso método main. Tá? Só para a gente ver, e isso aqui também com o tempo vocês vão se acostumar. Ou seja, o valor padrão de um inteiro é 0, o valor padrão de um float é um 0.0, o valor padrão de um booleano é false, ou seja, não é true. Se você não declarar um valor para um booleano, ele é sempre false. E, olha só, da string é null. Por que é null, pessoal? Pelo simples motivo, a string ela é um objeto. Tá? Se eu colocar aqui o nosso hoje, que também é um objeto do tipo date, eu vou trazer para cá para baixo. Não sei qual é o atalho que a gente usa aqui no VS Code, tá? Mas basicamente, ó, se eu executar o hoje, vocês vão ver que também é null, tá? O nosso date. Por que o nosso date também é null? Porque também é um objeto, tá? Ó, date null, string null. Então, padrão de objetos. Quais objetos, Adriano? Qualquer objeto. Se você não criar um null ou não usar um factor, alguma coisa do tipo, que crie o seu objeto e coloque a referência naquela variável, é null. Então, ó, lembre que o main, na verdade, ele não vai receber um valor. Ele vai receber uma referência para um objeto do tipo string. Se eu nunca associei nenhum objeto a essa referência ela é nula. E aí daí vem as piadinhas, as brincadeiras e os problemas do precioso null pointer exception, né, que é mundialmente mal falado no Java, né, e que realmente é chato pra caramba. Teria outras formas mais elegantes de resolver, mas foi assim que convencionou e está até hoje. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, testem, criem suas próprias variáveis e vejam quais o tipo de retorno dela. Outra coisa importantíssima, pessoal, nossas classes elas têm uma regra de como elas são escritas, tá? Por exemplo, o package ele é sempre a primeira instrução da classe, do arquivo. Eu nunca posso chegar no package e colocar ele bem aqui.
Nunca, nunca, nunca. Ele tem que sempre estar em primeiro lugar. Depois do package e entre as classes, sempre eu tenho que ter os meus imports. Ou seja, meus imports, eles não, como vocês já viram, eles não podem estar em cima do package e também eles não podem estar embaixo da classe, tá? Ó, não vai dar bom. Vamos executar. Ou seja, não compilou, tá? Então, os nossos imports, eles precisam, Ctrl Z, eles precisam estar em cima da declaração da classe. Dentro da classe, eu posso ter meus métodos em cima dos meus atributos. Eu posso, a qualquer momento, ele diz assim, deu erro aqui no meu ident_test porque não existe mais esse cara. Agora ele existe de novo, tá? Vejam, ó. Essa minha variável, ela pode estar aqui embaixo e tudo vai funcionar ok. Então, dentro da classe, do escopo da classe, a gente não tem uma regra definida de quais objetos quais elementos tem que vir primeiro, quais tem que vir depois. Mas a gente gosta de convencionar, isso não é regra, mas é convenção, que você sempre coloque primeiro os seus atributos, tá? Depois dos seus atributos, você começa a escrever os seus métodos, dando prioridade para os construtores identificadores, tá? Dando prioridade para os construtores e depois para os métodos comuns. Se tiver um método main, o main logo depois do construtor e embaixo os seus métodos utilitários que você vai usar para fazer os testes, etc. e tal. Ah, Adriano, mas eu não gosto de ver, eu gosto de ver o main primeiro, não tem problema também, tá, pessoal? Seu programa não vai quebrar, tá? A única diferença é, tipo, você está saindo de uma convenção, que é aquilo que eu falei para vocês, ajuda outros programadores a lerem seu código. Por último, tá, para a gente encerrar essa aula de hoje, que já está em 33 minutos praticamente, a gente vai falar sobre esse método aqui, que é besteira. Eu nunca vi uma questão que cobre de fato esse cara, tá? Mas basicamente o que acontece? Quando esse cara aqui ele vai executar essa limpeza, ele por padrão, por exemplo, ele vai excluir esse objeto aqui, tá? Quando ele tenta fazer essa exclusão, antes de fato matar o objeto, ele chama esse método. Então, se você tem qualquer ação que você queira fazer dentro desse método, antes de excluir o seu objeto, você coloca dentro do método finalize, tá? E o garbage collector, quando ele for tentar a exclusão, ele vai executar esse cara. Se der algum problema, e aí que mora o perigo, durante a execução do seu objeto, e o garbage collector ele vai continuar tentando excluir seu objeto. Se der algum problema na primeira vez, ele não vai mais executar o finalize, tá? Então, o que vai acontecer? O garbage collector vem, colhe o seu objeto para exclusão, chama o método finalize, terminou de executar o finalize, ele tenta excluir seu objeto. Opa, deu erro, ele não conseguiu excluir. Na segunda vez que ele for tentar excluir, ele não vai mais chamar o finalize, tá? Ele só vai tentar excluir o seu objeto dali para frente. Então, não conte que esse é um método que vai executar a cada tentativa de exclusão do seu objeto pelo garbage collector. E eu nunca, em 16 anos de Java, eu nunca usei esse método para nada, tá? Mas pode ser que na prova ele caia, então achei importante falar. Então, outra coisa que é importante falar sobre ele, evite criar uma situação
onde você possa prender o seu objeto. Por exemplo, aqui dentro, sei lá, você tem uma outra classe que está referenciada aqui dentro e você cria um novo objeto, uma nova instância do seu objeto e passa para esse identificador que veio externo, etc e tal. Você pode deixar o seu objeto preso na memória para sempre. Então, cuidado ao usar, tá, esse método aqui. E de verdade, o que eu recomendo, acho que achei o atalho. De verdade, o que eu recomendo é nunca use esse método. Apenas estude ele para certificação e depois passe o Garbage Collector na sua memória e jogue fora, a menos que um dia, sei lá, você precise. Provavelmente, se você precisar fazer alguma coisa quando você for excluir um método pelo Garbage Collector, o seu desenho de código está errado. Tá? Pensa numa forma melhor de fazer o que você tem que fazer, sem que você tenha que depender da execução de um método no momento da exclusão do seu objeto pelo Garbage Collector. Tá? Isso é uma prática muito, muito, muito ruim. Deixa a JVM. E por que existe, Adriano? Não sei, porque na época que criaram, os caras acharam que talvez um dia alguém fosse precisar e eles colocaram lá. Então, pode ser que na prova caia, a gente falou dele rapidinho, mas não guarde isso. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, qualquer dúvida, não deixa de perguntar aí embaixo, tá? Nos comentários. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por terem vindo aqui no canal. Com esse vídeo de hoje, a gente encerra o tópico de Java básicos, tá? E a gente vai começar o capítulo 2. Deixa eu ver aqui qual é para vocês o capítulo 2. A gente vai trabalhar agora com construtores de decisão, a gente vai trabalhar com operadores, a gente vai trabalhar com loops, tá? Vai ser legal, hein? Esse capítulo vai ser bem legal e é basicamente um dos tópicos que mais cai na prova são os loops, cara, não tem jeito, tá? Cai muito loop, muito loop mesmo, beleza? Então é isso, galera. Mais uma vez eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Não esquece de deixar a tua opinião aí embaixo, de comentar e principalmente, cara, tá com dúvida, não tá a fim de perguntar aí nos comentários, aí embaixo na descrição do vídeo vai todos os meus contatos de todas as minhas redes sociais. Pode me adicionar sem problema nenhum, eu aceito todo mundo. Tem o meu número aí, cara, tá com alguma dúvida, tá com algum problema, quer tirar uma dúvida, quer perguntar e não tem coragem de perguntar para todo mundo ver. Poxa, acho que a minha pergunta é besta. Besta é não perguntar. Mas se você acha, ainda assim se sente pouco confortável, liga para mim, me manda um zap e a gente troca uma ideia. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado mesmo por vocês terem mais uma vez me acompanhado aí. Tá? Tem sido fundamental fazer esses vídeos para mim e eu espero que vocês estejam aproveitando, estejam gostando. E se não tiver, por qualquer motivo, pessoal, pelo amor de Deus, deixa o feedback, porque é esse feedback que me ajuda a melhorar esse conteúdo e direcionar ele para a necessidade de vocês, que é o que importa. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.